estou lembrando mais que eu vou falar dele, a cola é sempre boa. Bairro Viana, seja bem-vindo, foi meu colega da IBM aqui nesse prédio lá. Trabalhamos em vendas, marketing e comunicações juntos. Bom, me chamo João Henrique Areias, tenho 65 anos, sou Flamengo e tenho uma neta chamada Cuca. Acabei de ganhar a neta agora. Trabalhei 15 anos na IBM, né, são os últimos metade aqui nesse prédio, aqui na Pastec do lado, e foi a minha escola, foi onde eu aprendi alguma coisa sobre marketing, sobre comunicação, em outro lugar. Aí, em 87, eu fui convidado pelo Márcio Braga, presidente do Flamengo, que tinha acabado de assumir, para ser vice-presidente do Flamengo, dirigente amador. Eu saía da IBM e ia para o Flamengo no final da tarde. Aí comecei a desenvolver os primeiros projetos, né, de marketing, a permanência do Zico no Flamengo em 87, a gente conseguiu um patrocinador via meus colegas de IBM, o Márcio Kaiser, diretor de marketing da IBM, doente, e o Flamengo sem dinheiro para renovar com o Zico, do lado do cara de marketing. Eu falei, Márcio, você tem que resolver isso, eu não vou resolver. Aí ele mandou um e-mail na época, não existia ainda internet, mas a IBM já tinha para todos os vendedores. E aí o José Mário Pereira de Almeida, nosso colega, achou a Blue Cross, a flamenguista também falou com a Blue Cross, a Blue Cross renovou. E fiz os primeiros projetos que realizaram o futebol e o basquete no Brasil, com recursos exclusivamente da iniciativa privada. Foi um marco dentro do marco esportivo brasileiro. Entre esses cases, foi a Copa União de 87. Em 2007, eu lancei um livro, Uma Bela Jogada, com depoimentos de várias personalidades do esporte. Em 2008, comecei a treinar jovens, né, em cursos, jovens de todas as idades que trabalham, que querem trabalhar com esporte. Bom, a partir desse ano de 2020, eu já venho há alguns anos, eu já tinha desenvolvido a partir de 2008 um curso presencial e agora eu comecei a desenvolver cursos online. Eu fiz uma série de gestão e marketing esportivo, que vocês podem acompanhar pelo meu site, onde eu pretendo ter a ousadia de fazer vários cursos dessa área para cobrir bem essa questão da gestão e do marketing. Eu dou aula em algumas universidades e ainda não vi uma que realmente desse uma cobertura completa. São cursos caros que custam de 10 a 40 mil reais. Eu acho que a gente tem que proporcionar um preço mais acessível para as pessoas. Então, eu me coloquei nesse desafio. Então, quem tiver interesse, olhe lá na página de curso, já tem 2 cursos, numa plataforma chamada Udemy. E esses cursos, a pessoa pode assistir a hora que quiser. Dentro desse guarda-chuva, né, dessa série, além dos cursos online, a gente produz e-books sobre o assunto, mentorias, né, também podem ser marcadas através do meu site. Outro dia eu fiz uma mentoria com um rapaz de Minas aqui presencial, eu queria fazer presencialmente, eu podemos fazer. Eu ocupo aqui uma mesa dessa aqui durante a semana, então eu fiz com ele aqui a sessão de mentoria. E eu resolvi fazer, né, meio imitando, né, um projeto que a gente fez na IBM nos anos 80, que era chamado Encontro Marcado, nesse caso com a literatura, com escritores. Né? A IBM contratava os escritores, fazia um filme sobre a vida deles, eles contavam a história deles, na vida deles, depois eles vão para as universidades fazer debate. Então, esse formato aqui é lá da época do nosso amigo Alaquim Tadra, que bolou esse projeto. E eu resolvi fazer um encontro marcado com esportes. Então, eu já fiz o primeiro piloto, né, que foi dia 23 de dezembro. Ficava um bolão danado, né, aquele dia. O pessoal que ia permitir chegou em cima da hora, porque, enfim, estava difícil chegar. Mas foi muito legal para quem esteve aqui, né, e eu sei que depois rendeu frutos, né, até da vinda dele no Petrópolis, também tem um time de esporte. O Antônio Cardoso, que veio falar aqui, ele é de São Paulo, é CEO de um time chamado D4, D de bola 4,
E eu fiquei impressionado com os números do eSports. Gente, eu não fazia ideia. É uma indústria maior do que a do cinema e da música juntos. Jogadores que ganham de 15 anos. Cadê o Fred Luiz aqui? Eu tenho que apresentar algumas pessoas importantes aqui. 4 milhões de dólares o garoto ganhando no ano, e aí tem um problema, 15 anos, e aí, como é que você enquadra esse cara? Não pode assinar carteira de trabalho, não pode trabalhar, o garoto pode. Então isso ele vai representar uma revolução muito grande no esporte. Bom, eu quero aproveitar para agradecer o Luon, que cede esse espaço para a gente, né? Em função, é um apoio ao esporte, no fundo, que eles estão fazendo, né? Eu sempre peço a Maria para vir aqui falar, mas ela fica encabulada. Então, eu estou aqui agradecendo a eles principalmente. A minha equipe, que são 2 jovens, estudantes de comunicação da UFRJ, cadê vocês? Está aqui o Caio e o Lucas. Ao pessoal da Teobaldi Filmes, né, que veio permitir aqui para a gente o evento pelo YouTube e Facebook, que são de Petrópolis também. Eu moro a maior parte do tempo em Nogueira e Itaipava, não sei se vocês conhecem, e fico aqui 3 dias da semana. Antes de falar aqui um pouquinho do nosso convidado, eu quero dizer para vocês que eu estou realmente honrado, né, com a presença não só de vocês, pela importância que isso traz para o nosso evento, mas de figuras, e tem uma que eu admiro especialmente. Porque desde 87, quando eu entrei lá no Flamengo, eu acabei saindo da IBM, virei profissional dessa área, morei 3 anos nos Estados Unidos, na 92 a 94, trabalhei na Copa do Mundo, todos os jogadores da seleção brasileira de futebol, Gama, número 1, foram vários contratos de publicidade, fui sócio do Pelé nessa época, e depois morei em Madrid, eu vi uma revolução em Madrid, eu acompanhei de perto, foi o Real Madrid se profissionalizando, sendo um clube sem fins lucrativos, ou seja, mantendo os dirigentes voluntários, só que colocando eles num nível de conselho gestor, como se fosse conselho de administração de uma empresa. E contratando um CEO profissional, e a partir daí o Real Madrid passou a figurar entre os 3 clubes que mais faturam marcas valiosas do mundo. Já ouvi, foi num evento do Pedro Paulo, que está lançando agora a lei do clube empresa, e um evento lá no IBMEC, né, do pessoal de compliance, e aí eu fui lá. E aí ele falou da importância dos clubes se transformarem em empresa, e ele mostrou um slide lá, o clube mais valioso do mundo, que mais fatura, Real Madrid, o segundo, clube associativo que menor, sem fins lucrativos. O segundo, Manchester United, clube empresa, mas segundo. E o terceiro, Barcelona, que também é um clube associativo como o nosso. Aí eu brinquei com ele, pô, Pedro, como transformar em empresa? Se os que estão mais efetivos aí em termos de eficazes, em termos de arrecadação, inclusive de títulos também, não são empresas. Aí ele falou, não, você tem razão, claro que isso aí é para muito mais, até para resolver problemas fiscais dos clubes. É uma forma que não deu muito certo na Espanha, quando eles fizeram isso lá em 92, mas eles estudaram o meu caso, eu acho que falou. E aí, eu sempre tive esse sonho. Quando eu vi o entrei no Flamengo, eu estava contando ali em 87, eu estou me estendendo um pouco mais do Evaldo. Cadê o Evaldo? Estou me estendendo um pouco mais, mas o culpado, depois eu vou falar de quem é. Eu ia para o Flamengo à tarde, eu chegava lá, sentava numa mesa, junto com mais 2 dirigentes, o vice-presidente jurídico, Clóvis Simone, o de finanças, José Estado. Eu falei, como é que um clube com 30 milhões de clientes trata o marketing jurídico dessa maneira aqui, chegando lá às 5, 6 horas? E aí, eu falava sempre com o Márcio, nós temos que profissionalizar o clube, tem que mudar o modelo de gestão. Esse é o grande problema do futebol, do esporte brasileiro. Eu diria até que do governo, né? É a mesma coisa. Ver essas coisas acontecendo aí, que tem a corrupção, mas tem incompetência também, que eu acho que é pior. E aí, em 2009, formou-se um grupo, eu tive a honra de fazer parte desse grupo, foi um grupo, gente, grupo, não foi pessoa, A, B ou C, foi grupo.
um grupo importante, que era um presidente de empresa, né, da Sky, presidente da Cielo, da Visa, eles tinham em comum todo mundo rubro-negro e infeliz com o Flamengo. O Flamengo era mais sujo do que pau de galinheiro, né? O mês levava 90 dias, não se pagava fornecedores. E esse grupo, o qual eu fui convidado, eles queriam realmente fazer mais ou menos o que o Real Madrid fez, profissionalizar o clube. Né? E, finalmente, aí perdemos a eleição em 2009, em 2012 ganhamos a eleição e o Flamengo fez uma revolução. Então, o Landim está colhendo agora, que também fez parte desse grupo, foi o fruto de 6 anos de trabalho, onde tiveram, você fala, é o grupo, mas tem 2 pessoas que a gente não pode dizer, porque representam o grupo. Né? Um é o Bandeira, que foi o presidente, que vai estar aqui conosco, já confirmou a hora que eu quiser marcar com ele, ele veio para falar desses 6 anos dele, porque ele foi um presidente, ele foi honesto e leal ao grupo, porque quando o cara é eleito presidente, ele tem a caneta na mão e quer fazer o que dá na telha dele, ela tem que contratar jogador, porque o porteiro reclama que o time perdeu, a minha mulher reclama, meu filho reclama, então vamos contratar jogador e deixar dívida para quem vier. É assim que se vê o futebol, o dirigente amador. Ele só vê o curto prazo, porque ele tem 3 anos só de mandato. Então, por que ele vai ficar investindo em centro de treinamento, em estádio e tal? Não. E o Bandeira fez o quê? Ele entrou, vou cuidar da parte institucional, que ele fez muito bem, que é a relação com os órgãos, autoridades governamentais, esportivas, etc. E tivemos assim a felicidade de escolher um CEO a dedo. Né? Esse CEO vinha da loja americana, já sido chefe do Barca lá, que hoje está no Flamengo, e foi depois presidente da Sky, e foi um show de bola, ele montou uma equipe fantástica, e gente, eu tenho o prazer de apresentar a vocês, Fred Luiz, né? Que vai estar conosco aqui também, já deu aí o aval, né, para eu poder marcar o dia para ele vir aqui e falar da parte operacional, porque é importante, né? Acho que o Bandeira vai falar mais na parte institucional. Bom, agora eu queria apresentar um sujeito que é engenheiro que resolveu ser mental coach, né, que é o Evandro, que faz parte da comissão técnica do Jorge Jesus no Flamengo. E esse ano ele está completando 40 anos de desenvolvimento pessoal, de melhoria de desempenho, em cursos e treinamentos nas áreas empresarial, para o clube em geral e na área esportiva. Além de ter trabalhado com campeões e medalhistas olímpicos de diversas modalidades esportivas, a maior parte do seu trabalho é direcionada para o futebol profissional. Tem no seu currículo só 12 títulos estaduais em 6 diferentes estados, 2 Copas do Brasil, 10 campeonatos brasileiros, nas diversas séries, A, B, C, enfim, 3 Copas Libertadores da América, uma Copa Sul-Americana, uma Recopa Sul-Americana, um título de campeão mundial de clubes na FIFA. Na seleção brasileira, campeão em 94, ele diz que a gente se conhecia em 2004, eu conheci ele em 94, eu já sabia do trabalho dele, eu trabalhei com os jogadores todos, eu fazia os contratos de publicidade do Romário, aquela turma toda. Então ele não sabia, não me conhecia, mas eu já conhecia ele. E depois trabalhou também em 98, quando o Brasil foi vice-campeão. Aqui eu já tenho a pergunta, que vai ser depois, né, de todo mundo, que é por que o Zagallo escalou o Ronaldo naquele jogo. Trabalhou durante 4 anos com o treinador Jorge Jesus, em Portugal, tanto no Benfica quanto no Sport, onde colaborou na conquista de 7 títulos e 2 vice-campeonatos europeus. Com vocês, Evandro Mota. Então vamos lá. Obrigado. Bom, uma boa tarde a todos. Não ouvi, vou tentar de novo. Uma boa tarde a todos. Não é sempre que eu falo para uma plateia que tem uma medalhista olímpica, né, Mônica? Que legal rever aí várias pessoas. E o João Henrique, eu tive o privilégio de trabalhar com ele em 2004.
lá no Flamengo. E quando ele me convidou para vir aqui, topei na hora. Né? Vai ser um se vira nos 30, porque ele me limitou no tempo. Né? A gente está acostumado a dar treinamentos de 40 horas, 4 horas por dia e tal, mas vamos nos virar aí nos 30, 35 minutos. O meu objetivo aqui hoje, com certeza, não será vir falar de fórmulas do sucesso. Por quê? Porque eu não acredito nisso. Não acredito em fórmulas. Então, qual será meu objetivo aqui? Nós estamos num ambiente onde temos diversas origens, viemos de diversos lugares, mas pelo menos um denominador comum nós temos. Nós estamos em busca de algo melhor. Nós estamos em busca de crescimento, senão nós não estaríamos aqui. E é muito legal quando eu olho para alguns aqui e vejo o brilho nos olhinhos, né? de busca, de querer mais, de aprender, de crescer. E eu lembro na década de 80, eu assistindo uma palestra, porque eu sou engenheiro, como o João falou, e engenheiro é aquela história. Eu, quando vou assistir qualquer palestra, a conversinha que fica comigo aqui o tempo todo é o seguinte: o que esse mimimi vai me ajudar em alguma coisa? O que esse blá 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 vai me fazer sair diferente do que eu entrei? Então, eu tenho certeza que vários aqui estão assim também. E eu, assistindo uma palestra em 1900, na década de 80, eu tive acesso a uma orientação que me abriu perspectivas. E eu quero começar com ela. Porque abrir perspectivas, nada motiva mais do que a abertura de perspectivas. Isso é uma coisa que nesses 40 anos, quando se fala em motivação e tal, abre perspectiva para a pessoa. Nada vai motivar mais ela do que isso daí. E eu ouvi algo que foi muito útil em termos de conhecimento, em termos de criatividade. Eu percebi, eu soube, porque até então eu não sabia, que existia 2 tipos de conhecimento. O conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Conhecimento explícito e conhecimento tácito. Esses dois conhecimentos se completam e se relacionam. Como é que eles se relacionam? Explícito vem do latim, que significa formal, significa explicado. É baseado na racionalidade, no teórico, em metodologias, em gráficos. É aprendido por meio de livros, aulas, e-books, textos, conferências, etc. A palavra tácito também vem do latim e significa silencioso, não expresso em palavras. Está associado a uma visão do mundo, a uma percepção da realidade que a pessoa tenha, a insights, a crenças que podem ser fortalecedoras ou limitadoras. E é formado pela experiência de vida e principalmente pelas lições aprendidas. Porque tem gente que tem experiência de vida, mas não aprendeu a lição. Aí não adianta. Só leva, né? Mas não aprende. Acaba passando de novo por aquilo. Por que isso me abriu perspectivas? Isso me abriu perspectivas porque eu, naquela ânsia de querer crescer, de querer melhorar, eu dedicava todo o meu foco no conhecimento explícito. E não me ligava no conhecimento tácito, que é aquele conhecimento da nossa vivência, ou, se você souber perceber, da vivência de quem atingiu objetivos que você ainda não conseguiu atingir. E a partir daí, ao longo desses anos, eu venho percebendo que é onde nós podemos crescer com mais intensidade no todo, é quando a gente aprende a observar o crescimento através do conhecimento tácito. Então, é a percepção da realidade, a visão do mundo, as crenças, a intuição, a reflexão a respeito das coisas, e não simplesmente ficar acumulando conhecimentos que, quantas pessoas que você conhece, que sabem um montão de coisa,
mas não sabe colocar em prática aquele montão de coisas para viver melhor, para crescer, para ter melhor desenvolvimento, melhor desempenho. Então, hoje eu vim aqui para estimular um pouco esse lado de cada um de vocês. E quero agradecer a vocês, porque por preparar esse material, eu cresci muito. Porque eu tive que reavaliar, refletir a respeito de determinadas coisas. Por isso que eu dificilmente, a não ser quando realmente não há possibilidade, eu nego um convite para fazer uma apresentação, porque eu sei que eu vou crescer. Então, hoje eu vim aqui para estimular um pouco esse lado. Eu vim aqui para provocar questionamentos, proporcionar momentos de reflexões que gerem ideias inspiradoras e resultem em ações transformadoras. Isso é que é importante. Sair diferente, que gerem ações transformadoras. E eu vim aqui para conversar com vocês sobre assuntos relacionados às duas mais recentes conquistas que eu tive o privilégio de participar. Conquistas que me trouxeram muito crescimento, porque ninguém passa por um processo desse e sai imune. Ninguém passa por um processo desse onde, por exemplo, no Campeonato Brasileiro se bateu 16 recordes e fica igual como estava antes. Não tem como, sem chance. Mas há alguns anos eu percebi que o inverso também é verdadeiro. Não há conquistas sem crescimento. Houve crescimento por causa das conquistas? Sim. Mas não haveria conquista se não houvesse crescimento. Então, qual a razão disso? A razão disso é o seguinte, gente. Tudo que nós almejamos está acima do atual patamar que a gente se encontra. Qualquer coisa que você almeja está acima do patamar atual. E a partir daí, sem crescimento, não há conquistas. Sem crescimento, não há conquista. Então, uma ideia que me atrai muito, já há alguns anos, e que eu procuro compartilhar em vídeos, nos treinamentos, nos cursos que eu dou, o curso Dom, 23 anos da minha vida dando esse curso, é a ideia de ser um você melhor. A partir do momento que a pessoa está sintonizada com a ideia de ser um você melhor, você começa a ter conquistas na sua vida. Então, eu quero começar contextualizando o meu trabalho dentro das conquistas que eu vou conversar um pouco aqui com vocês. Essa conquista é devido a dezenas de profissionais que não estão nessa foto. Estão aí e muitos outros não estão. Como o João Henrique falou aqui, o atual estágio do Flamengo já vem de dezenas de excelentes profissionais e que continuam e que não estão aqui nessa foto. Aliás, eu vou mais além. Eu vou falar de milhares de pessoas. Porque quem foi no segundo semestre em algum jogo do Flamengo no Maracanã sabe do que eu estou falando. Eu nunca vi aquilo. Então não é só quem trabalha diretamente, mas quem ia e fazia o que fizeram ao longo daqueles jogos. Eu nunca vi daquilo. Eu nunca vi o Maracanã palco de alegria. Não tinha briga. Eu não vi briga nos jogos todos. A saída do Maracanã parecia bloco de carnaval saindo, todo mundo comemorando. A quantidade de crianças no Maracanã. Eu nunca tinha visto isso. 65 anos de maresia e nunca tinha visto isso. Então, o meu caso específico significa o seguinte. A preparação de um time tem a parte da preparação técnica, tática, física e a parte mental, que é onde eu me enquadro. Desculpe, eu ainda estou saindo aí de uma gripe. Então, o meu trabalho envolve a construção de uma mentalidade chamada de mentalidade de campeão, onde eu compartilho estratégias, ideias, ações, conhecimentos, informações, para que as pessoas passem a viver como campeão antes de ser campeão. É se alimentar como campeão, os atletas, é treinar como campeão, é agir como campeão, é descansar como campeão, são as pessoas envolvidas no processo decidir como campeão.
campeão não é só no dia da final. O campeão começa muito antes. As conquistas começam muito antes. Muito antes. Então, tudo isso é que eu acredito que resulta em conquistas. Ser campeão é muito bom, mas muito melhor é ser campeão na vida. Agora, uma coisa que cada vez eu tenho mais certeza. Ser campeão na vida não é para todos. Não é para todos. Nós chegamos aqui já como campeões, porque você venceu uma corrida com milhões de outros espermatozoides, tá certo? Então nós chegamos aqui como campeões, mas ao longo da vida a gente vai amortecendo e vai se acomodando. Então, assim como no campeonato tem um campeão, na vida não é para todos. Por que não é para todos? São poucos os que querem sair da zona de acomodação. Eu também chamo de zona de preguiça, né? Porque elas se sentem seguras no controle daquela vidinha, daquele mundinho. Tem gente que é assim, tudo é minha casinha, meu carrinho, tudo e tá bom, tá feliz, legal. São poucos que se arriscam a encarar o que a gente chama de zona de medo, que é o desconhecido, que muitas vezes a pessoa, para não sair da zona de acomodação, se esconde atrás de desculpas. Você conhece pessoas que vivem dando desculpas para não fazer determinadas coisas. Eu sempre digo o seguinte, quem é bom em dar desculpas, raramente é bom em qualquer outra coisa. Pessoas que, infelizmente, têm baixa autoestima, baixa autoimagem, baixa autoconfiança e, por causa disso, fazem muitas concessões na sua vida. Concessões que abrem mão de sonhos. Por quê? Porque tem medo. Valoriza demais as opiniões dos outros. O que o fulano vai dizer, o que eles vão dizer e tal. Isso vai fazendo com que a pessoa volte para o quê? Para a zona de acomodação, a zona de preguiça. Não está tão mal, olha de onde eu vim, onde é que eu estou. Tá. Sabe aquelas coisas? Mas tem pessoas que vão para uma outra zona, que é a zona de aprendizagem. Aprender a lidar com os desafios atuais, que são diferentes dos desafios de alguns anos, porque o mundo é outro. Né? São pessoas, quando estão nessa zona de aprendizagem, estão atrás de novos conhecimentos, habilidades, de percepções, utilizam normalmente modelos de excelência para acelerar o processo. Agora tem uma outra zona, que é onde estão realmente os campeões na vida. É a zona de crescimento. Agora uma pergunta. Quando é que uma pessoa sai da zona de aprendizagem e entra na zona de crescimento? Eu falei que ia proporcionar momentos de reflexões. Obrigado. Muito obrigado. Quando é que a pessoa sai da zona de aprendizagem e vai para a zona de crescimento? Quando? Quando o quê? A zona de crescimento não é a própria zona de aprendizagem? Não. Essa é uma armadilha que muita gente cai. Por isso que tem gente que sabe coisa pra caramba, mas não sai do lugar. Coloque em prática o que aprendeu. Não, eu botei agora. Coloque em prática o que aprendeu. Se a pessoa aprende e não bota em prática, muda o que na vida? Então, essa zona do crescimento é a zona da superação, de propósitos claros, de materializações, de fazer as coisas acontecerem. É onde a pessoa começa a constatar que muito mais coisas que ela pensava antes depende dela. Quantas pessoas que têm essas condições todas e estão lá na zona de acomodação e tal. Então tem um preço a ser pago. Por isso que eu falei que não é para todo mundo. Olha, gente, crescimento e conquistas são inseparáveis e por isso que eu escolhi como título e vim conversar com vocês sobre isso.
O futebol é uma fonte inesgotável de exemplos e ideias inspiradores para a vida pessoal e profissional. O que eu vou falar sobre futebol? Também. Mas eu quero falar para cada um de vocês. E, claro, ilustrando com coisas do futebol. Então, crescimento e conquistas são irmãs siamesas. Estão sempre juntas. Mas o que é ser campeão na vida? Então, cada um tem a sua definição do que é ser campeão na vida. Cada um tem a sua definição, mas todas elas estão associadas à materialização de conquistas almejadas. Então, quando você materializa uma conquista, você se considera um campeão naquilo que você queria fazer. A minha definição de campeão na vida, aí é a minha, Evandro Mota. Ter saúde para aprender, crescer, conquistar sonhos e compartilhar conhecimentos. Então, isso é que eu chamo, na minha definição, de ser campeão na vida. Ter saúde para aprender, que é diferente de crescer, certo? Está claro agora? Conquistar sonhos e compartilhar conhecimentos. Nos próximos minutos, eu quero compartilhar com você 4 constatações que têm me ajudado a conquistar sonhos e que estiveram presentes nas recentes conquistas do Flamengo. Porque eu levo isso para tudo, para a minha vida, seja pessoal e profissional. A primeira delas, então, 4. 4, é isso que eu vou conversar aqui rapidamente com vocês antes da gente abrir para conversar. A primeira delas é fundamental. E a gente estava conversando antes. É ter a humildade do aprendiz. Eu sou de uma geração que quando saía da faculdade, 65 anos, a gente saía da faculdade e durante 2, 3 anos vivia com o que aprendia na faculdade. Esse mundo não existe mais há muito tempo. Não existe mais há muito tempo. Por quê? Porque, veja, é necessário que a pessoa perceba as mudanças que estão ocorrendo e que são cada vez mais aceleradas e vão ser cada vez mais aceleradas a velocidade com que essas mudanças estão acontecendo no mundo. Então, conhecimentos e procedimentos que davam certo ontem não garante que hoje vai continuar funcionando. Aliás, é o que está acontecendo. E aí, gente, muitos estão sofrendo e se sentindo incapazes porque tem uma tendência à acomodação. Se acomodam com os resultados que tiveram e ficam tentando repetir padrões num mundo que não existe mais. E assim como crescimento e conquistas são irmãs siamesas, acomodação tem uma irmã também siamesa. A coisa mais próxima da acomodação chama-se crise. Em qualquer área que você possa imaginar. Qualquer área que você possa imaginar. A pessoa se acomodou, lá vem a crise. Seja no relacionamento, seja na vida profissional, seja no que for. Seja no que for. Nos dias de hoje, ainda encontramos, por incrível que pareça, a figura daquela que deu certo no passado e ele se acha então o professor de Deus. Você deve conhecer alguns professores de Deus, tá? Olha, nos dias de hoje, quem diz que sabe tudo é porque anda muito mal informado. Porque se andasse bem informado, saberia que não sabe de tudo. E o professor de Deus, sabe qual é o passo seguinte do professor de Deus? É virar contador de história. Então, no futebol tem muito isso. Não, porque eu ganhei não sei quantos títulos, porque a gente não esquece, não sei o quê. Tem muito contador de história. Mas que não está dando mais resultado. Então, são pessoas que nunca ouviram falar, por exemplo, em ambientes multigeracionais. Se o líder não conhece isso, é importante ter junto dele uma pessoa que saiba lidar com as diversas gerações que hoje convivem dentro de qualquer ambiente profissional. No time de futebol, nós temos nos jogadores pelo menos 2 gerações diferentes.
mais a geração do treinador, mais a geração dos diretores, e aí o indivíduo vai lá para frente, olha, na minha época, não sei o quê, não entra nos caras. E aí não consegue, não é que esqueceu de futebol, não, ele não consegue mais entrar nos caras. Porque ele não sabe como é que se entra nas gerações Z, na geração Y. Não é querer derrubar treinador, não é nada disso não. É que os caras não estão conseguindo mais entrar neles. Vai somando uma série dessas coisas que hoje estão aí disponíveis, são ferramentas disponíveis e não estão sendo utilizadas. E aí você chega no que está acontecendo no mundo de hoje. Não é só no futebol não, mas o obsoleto coexiste com a excelência. Você vê isso no mercado, entre as empresas. Você vê isso no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, como é que um time campeão com 16 pontos de avanço do segundo, que o segundo foi o segundo que mais pontuou na história do Campeonato Brasileiro. Como é que você vê no Campeonato Brasileiro um time, o primeiro clube que caiu, atingiu a pontuação de 36 pontos. Foi a menor pontuação da história de um time que caiu. E tinha uma folha salarial maior do que do time que foi campeão. Aqui, ó. Isso aconteceu agora, em 2019. Não estou inventando, não estou contando historinha, não. Estou trazendo dados para vocês. Então, é o obsoleto coexistindo com a excelência. Isso está acontecendo só no futebol? Não, no mundo. No mundo isso está acontecendo. Alguns ainda acreditam nisso daí, ó. Esse som muitos aqui nunca ouviram. Outros já ouviram. Se você faz o que sempre fez, conseguirá o que sempre conseguiu. Ainda acreditam naquilo. Mas hoje o mundo é esse aqui, ó. Se você faz o que sempre fez, conseguirá cada vez menos do que sempre conseguiu. Todo mundo tem acesso à tecnologia. Mas não adianta ter acesso à tecnologia se a mentalidade é de um troglodita. Não adianta. Ter uma mentalidade ajustada com a ideia de que a aprendizagem nunca termina. Essa é que é a ideia hoje. A de ser um você melhor. A de ser um você melhor. A velocidade com que as mudanças estão ocorrendo, então exige que as pessoas vá se adequando a um nível diferente de conhecimentos. Querem ver só uma coisa? As coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida. Antigamente, a pessoa tinha necessidade de se atualizar. Então, lia mais e tal. No futebol. O treinador ia para a Europa, passava uma semana lá, via 2 treinos de um grande clube, tirava selfie com o treinador, conversava durante 1, 2 horas e voltava para cá dizendo que estava atualizado. Estou inventando? Ou vocês souberam já disso? Era uma atualização. Aí depois começaram a perceber a importância da reciclagem, de reciclar. Aí legal, fazer cursos, simpósios, seminários fora do Brasil, na CBF, maravilha, isso é importante. Reciclar. Mas isso não está sendo suficiente, gente. Hoje em dia, o profissional, em qualquer área, ele tem que se reinventar o tempo todo. E para se reinventar, sabe qual é o primeiro passo? O primeiro passo para se reinventar é admitir a realidade para poder mudá-la. Se a pessoa não admite a realidade de que a coisa não está bem, vai mudar o quê? Não tem o que mudar. Aí a gente vê alguns discursos no futebol, ilustrando com o futebol. Não, isso daí na minha época eu já tinha feito, não tem novidade nenhuma. Fica tentando ajustar ao que já foi feito, o que está acontecendo hoje, e abre mão de perceber realmente o que está acontecendo. Não vai conseguir sair do lugar. Não admite a existência de uma situação que tem que ser mudada.
E às vezes fica até tentando desmerecer o novo. É uma resistência muito grande à novidade. O futebol tem uma resistência muito grande, né, ao futebol. Então, para se reinventar, isso daqui daria uma palestra de algumas horas, mas não temos tempo. Então, o Se Vira nos 30 eu trouxe para vocês aqui. São vários procedimentos para a pessoa se reinventar, mas um deles que eu considero importante é esse daqui, ó. Isso em qualquer área. É investir o seu tempo não só no desempenho, mas também ter um espaço para aprendizagem. É você ter no seu dia a dia um espaço onde você está se ocupando para cada vez ser melhor, mas aprendendo coisas, É você ter a capacidade de refletir, aprender e desaprender coisas. Ah, mas eu já estou tão acostumado. Sim, mas o mundo mudou, meu amigo. Quer um exemplo? Vamos dar um exemplo do futebol? O treinador reclama a beça que não tem tempo para treinar, mas não abre mão do rachão na véspera do jogo. Me pergunta quantos rachões o Jorge Jesus, nos 6 meses que teve no Flamengo, deu lá no Flamengo. Me pergunta. 0. Rachão, desculpe. Rachão é uma pelada. Pelada? Sim. É uma pelada onde o goleiro joga na linha e tal, para descontrair, eles se sentem tão bem. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: você tem que dar para os jogadores o que eles precisam ou o que eles querem? Sabe, tem determinadas decisões que hoje os profissionais têm que tomar, tendo consciência de onde ele quer chegar. Porque senão nada muda. Nada mudando, cada vez o obsoleto vai conviver com a excelência. E aí os resultados vão cada vez ser mais absurdos, de diferença. Então, gente, uma coisa fundamental para ser campeão numa comunidade qualquer, é a minha segunda constatação que eu trouxe para vocês. É ter a mentalidade vencedora coletiva. Não é ter união, não. Sabe aquele negócio de união? Ah, então vamos fazer um churrasco para unir o pessoal e tal. Ainda fazem isso. No caso de uma equipe de futebol, isso significa aprender a pensar como equipe. E são várias as maneiras, também daria outra palestra de algumas horas, para alcançar esse objetivo. Uma das que eu mais gosto de usar são as pistas deixadas pelos campeões. Essa ideia dos campeões deixam pistas foi uma das que eu utilizei, que me ajudou muito, mas muito mesmo, na preparação da seleção de 94. Então, o contexto naquela época era do seguinte: completariam 24 anos sem o Brasil ganhar uma Copa, e o Parreira me convidou, o Parreira fez o curso Dom comigo, e vendo eu trabalhando com a seleção de vôlei feminino, basquete feminino, disse: Evandro, poxa vida, você não quer me ajudar a transformar esse grupo numa equipe? Pensar como equipe e tal? Vamos embora. E aí eu usei a ideia de modelos de excelência. Na época, tão popular quanto o futebol, em 94, era o Ayrton Senna. E eu peguei o Ayrton Senna como modelo de excelência. Quem tem mais de 26 anos, lembra como eram os nossos domingos com Ayrton Senna. Então, era um negócio assim que arrepiava. E peguei vários exemplos do Ayrton Senna, ele me ajudou muito, inclusive, na preparação. E uma das coisas importantes que nós passamos para aquele grupo foi o trabalho de equipe. As citações, os depoimentos do Senna, um deles que eu gosto muito, né? Eu sou parte de uma equipe, então quando venço, não sou apenas eu quem venço, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Essa mensagem foi tão forte que refletiu até na maneira do time entrar em campo.
Refletiu no final, quando nós ganhamos o título, eles abriram aquela faixa, né? Cena, aceleramos juntos, o teto é nosso. Foi o primeiro exemplo bem prático de como tirar proveito das pistas deixadas pelos vencedores, pelos campeões, e cada trabalho desenvolvido, aí que é legal. Eu vou aprendendo, convivendo com aqueles novos campeões, e aquilo me deixa mais preparado para os desafios seguintes. E no Flamengo não foi diferente, porque trabalhando 4 anos com o Jorge Jesus, 3 no Benfica e 1 no Sport, eu sabia que uma das coisas, um dos N alicerces do trabalho dele, é ensinar o jogador a pensar como equipe. É uma dos alicerces da metodologia do Jorge. Só para vocês terem uma ideia, ele já falou isso várias vezes, mas ele vinha ao Brasil, quando ele trabalhava em clubes de não tanta grana, lá em Portugal, ele vinha por conta própria ao Brasil, viajava no interior do Paraná, Pernambuco, São Paulo, Goiás, para ver jogador brasileiro. Ele sempre gostou de trabalhar com jogador brasileiro. Levava para lá e a primeira coisa que ele fazia era ensinar a pensar como equipe. Então, esse somatório, né, de pensar como equipe, a qualidade individual do jogador, então ele passava a tirar o melhor de cada um. O melhor de cada um. Esse é o primeiro passo. E lá no Flamengo, nós usamos também várias estratégias para ajustar no pensamento de equipe. E uma delas é essa daí, né? Conquistas coletivas geram benefícios individuais. Então, isso daí, ser colocado num grupo que nunca foi campeão, é uma dificuldade para os caras comprarem a ideia. Mas agora, quando a gente, na segunda-feira, abrir, né, os trabalhos com os atuais campeões brasileiros da Libertadores, vai ser muito legal. Pena que não dá para filmar. Porque quando a gente começar a falar sobre isso, a gente vai ver a maioria fazendo assim, ó. Né? E os que estão chegando, então tá, né? Olha a sintonia que se cria. Olha como a diferença de você trabalhar com um grupo que nunca ganhou nada e um grupo que acabou de ser campeão e, né, batendo recordes e tal. Pois bem, na vida pessoal, quanto mais pessoas você conseguir envolver no seu projeto também se beneficiando, é uma maneira de você fazer isso. Guarde essa ideia. Quanto mais pessoas você puder envolver no seu projeto também se beneficiando, de onde você quer chegar, é uma maneira de você envolver outras pessoas. E passa a ser uma equipe para atingir um propósito que vai beneficiar a todo mundo. A terceira constatação, penúltima, para quem quer ser campeão na vida, é você ser líder de si mesmo, mas ser liderança pelo exemplo. No caso do Flamengo, a liderança fortalecida pelas constatações e resultados. Porque contra fatos não há argumentos. Então, uma coisa é tentar aquela conversinha, né, politicamente correto com os jogadores. Outra coisa é o que o jogador constata no dia a dia. Isso é que conta. Então, a liderança, quando ela é de constatações e resultados, não tem mimimi, não tem conversinha. Tem exemplos que o jogador percebe e diz, opa. Então, por exemplo, quantos líderes, e no futebol é assim, não, todos os jogadores são importantes. Aí no dia seguinte de um jogo, manda o auxiliar dar o treinamento. O treinador principal não aparece. A conversa é ótima, mas e a prática? A gente vê isso. Dá um exemplo da comissão técnica do Flamengo. Um dia de folga, segunda-feira à noite. Jogo no Maracanã, do nosso adversário do final de semana, que era o lanterna do campeonato. Estava a comissão técnica toda lá anotando, observando e tal. E os jogadores souberam, viram fotos, viram na transmissão, a comissão técnica. Aí tem naquela semana, né, condição de dizer, ó, todos os jogos são importantes.
Agora, se não está lá, então é importante ter que não faz nada. Vou falar uma coisa para vocês. Eu dou palestra para engenheiros, médicos, advogados e tal. A palestra mais fácil de dar é para jogador de futebol. Sabe por quê? Eles são muito rápidos em perceber as coisas. Muito rápidos, eles têm uma percepção aguçada. Aliás, o atleta tem uma percepção aguçada. Você não precisa falar determinadas coisas. Então, se você não está vivendo o que você está falando, ele olha para você, Quando começa o é o começo do fim. É o começo do fim. Então, gente, liderança que dá aos jogadores o que eles precisam para ser campeões. E não o que eles querem para ser campeões. Porque o jogador começa a entender, principalmente quando é campeão, a diferença entre o prazer momentâneo e a satisfação duradoura. E é uma decisão que a gente tem que fazer. Entre o prazer momentâneo e a satisfação duradoura. Então nós, ano passado no Flamengo, fizemos a implantação de uma mentalidade de campeão. Agora que nós já somos campeões, nós vamos fazer o quê? Não caíram na armadilha, exatamente. Nós não tem nada de manutenção, não, porque não dizem que é fácil atingir o topo, difícil é permanecer. A gente não quer permanecer, a gente quer crescer mais ainda. Nós não falamos que são irmãs siamesas, as conquistas e o crescimento? Então a gente não vai acomodar, não. Esquece. Aqui nós estamos pensando em evolução. O que a gente pode fazer melhor ainda esse ano que não foi feito ano passado? Que vão ser 7 competições. 7 competições. Já estou contando com uma lá no final. Né? Porque nós não vamos cair na armadilha do já está bom. Porque o já está bom, acontece o quê? A acomodação. E qual é a irmã siamesa da acomodação? A crise. Tá? Bom, e agora a última constatação que eu trouxe para vocês e que é muito praticada nas atuais gerações, que é o copiar e colar. Então, cuidado com a armadilha do copiar e colar. Vê um exemplo bem sucedido, aí copia e cola. Não dá certo. Não dá certo. E a gente já está vendo isso, gente. Gente querendo copiar e colar. Próximo Campeonato Brasileiro vai ter o recorde de treinadores estrangeiros. Gente, não é treinador estrangeiro ou brasileiro. O treinador tem que ser bom. Não, mas agora é treinador estrangeiro. Quer ver outra coisa que eu vou arriscar falar um negócio aqui. Esse negócio da metodologia que o Jorge usa, e aí tem toda uma série de procedimentos por trás, de não poupar, descansar ninguém, de não priorizar competições, o Campeonato Brasileiro vai ter recorde de lesões musculares. Porque as torcidas não vão aceitar dos treinadores o negócio de priorizar a Copa do Brasil, o Libertadores, o Brasileiro, daquele que joga o tempo todo. E a metodologia de preparação, será que vai conseguir resistir? Sabe, então, são algumas coisas. Se copiar e colar, não dá certo. Jogador brasileiro, jogador de clube que vai para a seleção e não consegue jogar na seleção que joga no clube. Tenta copiar e colar lá na seleção. Gente, tem muita coisa por trás para ser feita para que o desempenho possa ser elevado. E não é só copiar e colar, porque ele joga bem no clube, então vai jogar na seleção. Não é assim que a coisa funciona. Eu estou muito à vontade para falar dessa armadilha, porque a origem do meu trabalho de mobilização de grupo, ela envolveu áreas que não tem nada a ver com futebol. E eu levei para o futebol. Então, outras fontes de buscas de melhoria de desempenho. Isso deu origem ao trabalho de mobilização de grupo. Então, graças à mobilização de grupo,
E eu pude trabalhar em vários lugares, e não foi copiando e colando. Deu certo quando em 95 fomos campeões brasileiros com o Botafogo na Série A, e então vou repetir em 96 agora a mesma coisa. Não, claro que não. Na seleção brasileira deu certo em 94, então vamos repetir isso em 98. Não, são grupos diferentes, realidades diferentes. 98, o Zagallo foi para a seleção sem ter feito como é que se fala? Eliminatórias. Porque naquela época o campeão não jogava eliminatória. Imagina você preparar uma seleção para uma Copa do Mundo só com amistoso. E o Zagallo, com a competência dele, botou na final de novo. Então é diferente. No futebol, né, a gente tem muito aquela de, tá falando muito, ganhou o quê? Né? A gente conquista, são conquistas, são consequências de um trabalho bem feito. E não é porque ganhou uma Libertadores, ganhei Cruzeiro, Libertadores, em 97. Então, agora lá em 2006, no Inter, vamos repetir. Não, agora no Flamengo, repetir o que foi feito no Inter. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, aí que está. Você tem um conhecimento tácito da tua vivência, tem um conhecimento explícito, que você pesquisa coisas atuais, e aí você gera um produto novo. Por isso que eu quis falar no início sobre aquilo. É muito importante, gente, ter a humildade do aprendiz para poder admitir que pode melhorar. Aonde? Buscando as duas fontes de conhecimento. Conhecimento tácito, conhecimento explícito. As lições da tua vivência. Conviver com pessoas que chegaram lá. Observar as pistas deixadas por eles, qualquer que seja a área, para acelerar o seu processo. Não adianta só copiar e colar. Então, nesse trabalho de trazer coisas de outras áreas para o futebol, uma coisa que me ajudou muito e que é o antídoto para o copiar e colar, é o que eu chamo de contextualizar. Saber contextualizar as coisas. Significa adaptar e trazer para a sua realidade um exemplo inspirador. Então você não pode, por exemplo, o sucesso do Flamengo ser reproduzido no Atlético Paranaense. Não, o sucesso do Atlético Paranaense é outro modelo. O sucesso que com certeza vai vir aí no Bahia é outro modelo. O modelo do Red Bull Brasil é outro modelo. Então você tem que saber contextualizar e não simplesmente copiar e colar. Para fazer isso, 3 coisas são fundamentais. É você identificar a ideia principal, fazer análise de cenários e uma análise crítica. Você sabendo fazer essas 3 coisas, você está muito perto de saber contextualizar as coisas. Então, vou dar um exemplo bem brasileiro só para ilustrar, o carnaval. Né? O carnaval. Então, para quem organiza o carnaval, as cidades que querem atrair turistas e tal, o carnaval é o quê? A ideia principal para quem organiza é faturar em cima da diversão das pessoas. Tá certo? Faturar em cima da diversão das pessoas. Quanto mais pessoas participando, melhor. Aí vem um iluminado, aqui do Rio de Janeiro, e vai passar um dia do carnaval lá na Bahia e vê lá os filhos de Gandhi, 5.000 caras todos de vestido. Puxa, no que vem, ao invés da banda de Ipanema, um dia vamos fazer isso lá no Rio, porque atrai gente e tal. Vão matar o cara, né? Não pode vir mulher, só homem vestido dessa maneira. Aí ele vai lá em Olinda ver os bonecos de Olinda. Poxa, quanta gente vai lá em Olinda ver os bonecos? Vamos levar um dia, em vez de ter banda de Ipanema, vai ter os bonecos de Olinda. Vai dar certo? Qual é a chance? Mínima. E por aí vai. Então, cada lugar tem as suas características e você tem que saber, entendendo a ideia principal, você tem que fazer uma análise de cenários e uma análise crítica. Tá? Como disse lá no início, futebol é uma fonte inesgotável de exemplos, de ideias inspiradoras para uma vida pessoal e profissional
mais eficaz. Eu procuro compartilhar algumas dessas coisas, tanto em cursos como em vídeos. Então, o vídeo mais recente é esse daí, ó, Ser Campeão na Vida Pessoal e Profissional. Você digitando Dom Evandro Mota no YouTube, você vai encontrar mais de 20 vídeos lá, onde eu faço analogias com futebol e tal. E se você gostou da ideia de ser um você melhor, que aqui, como eu falei, para refletir, deixar ideias para você desenvolver e tal. Agora, como ser um você melhor, eu, em virtude do trabalho no Flamengo, porque assim, ó, quando eu voltei de Portugal, fiquei 3 anos e pouco, adequando, contextualizando um curso que eu dei até 2003, durante 23 anos da minha vida, e tem várias pessoas aqui que já fizeram o dom. Quem já fez o dom aqui? Ok? Eu contextualizando o dom para relançar com novos desafios, o mundo é diferente e tal. Isso, inclusive, foi uma coisa que me ajudou muito a crescer nesses últimos anos. E teve uma coisa que ficou pronto o dom para o ano de 2019. Eu estava com 38 eventos marcados, do dom, etc. e tal, pelo Brasil afora, quando o Jesus me ligou e, Evandro, estou indo para o Flamengo, vamos? Um chamado de Jesus, a gente não nega, tá vendo? E aí eu congelei. E uma vez por ano, num evento que há 33 anos nós realizamos do dom, eu vou dar esse dom. Então, provavelmente vai ser o único dom que eu vou dar esse ano, vai ser nesse evento. Quem tiver interesse, entra ali no site ou manda mensagem ali para o Dom, Evandro Mota e tal, para ter informações desse evento. Vai ser uma semana onde nós vamos misturar crescimento, lazer e descanso. Bom, isso nós vamos sempre focando a autogestão de campeão na vida. É o que a gente faz lá no Dom. Agora, veja, quero agradecer a vocês por essa oportunidade de eu ter feito esse material e reavaliei, cresci muito. E vou para a parte mais gostosa, eu acho que desse encontro agora, que é a parte onde nós vamos conversar. Porque quando você... eu gosto muito de ambientes assim de ideias, de questionamentos, porque quando você compartilha uma ideia, ela se expande. Isso é bom para todo mundo. E é o que a gente vai fazer agora. Agradeço a atenção de vocês. Espero que tenham gostado dessa parte inicial. Ok? Como é que a gente vai fazer agora, João? Perguntas e tal? Eu vou perguntar, por favor. Levanta a mão e a gente vai seguindo. Olá, eu sou o Felipe Albuquerque, trabalho também como coach e já atendi atletas, executivos e tudo mais, e eu tenho curiosidade, assim, lógico que é inquestionável o sucesso do seu trabalho, né, mega bem sucedido. E eu gostaria de saber alguns detalhes, por exemplo, a nível de diagnóstico, tanto pessoal quanto de grupo. Você usa assessments, escalas, se preocupa com essa validação a nível de mercado brasileiro, né, da população brasileira, e é uma coisa que porque eu já trabalhei com vários atletas a nível individual, nunca peguei uma equipe, efetivamente, de futebol. E no futebol você tem atletas, jogadores de várias nacionalidades, né? Então você, quer dizer, de repente você tem uma escala validada para o Brasil, mas de repente você não está validada para a origem dele. Como é que, entendeu? Como é que você diagnostica isso e trabalha isso? No Benfica, nós tivemos um ano que nós tínhamos 12 nacionalidades diferentes. E aí, uma coisa que me ajudou muito é a abordagem que eu faço, sempre focando o futebol e sempre focando o grupo.
o grupo. E aí eu trouxe uma coisa da física quântica, que é o chamada massa crítica. O que é massa crítica? É aquele número mínimo de pessoas que, se forem atingidas, o processo desencadeia. Então eu trabalho com denominadores comuns, metas estabelecidas, estratégias comuns, que faz parte da metodologia do treinador, porque é uma coisa que também é importante. Eu me adequo à metodologia do treinador, não vou lá para, olha, o fulano, nunca fiz isso, nunca vou fazer. Respeito todas as metodologias e eu me adequo. Agora, com o Jorge, tem acontecido o seguinte, é uma sintonia impressionante. Ambos são perfeccionistas. Eu sou virginiano, ele não, mas eu sou virginiano, ascendente em virgem, então é o cara que, engenheiro, resultado, então bate o seguinte, a gente trabalha com massa crítica, aquele número mínimo que se for atingido, os outros acompanham, independente da base de formação, de cultura, e trabalhando com denominadores comuns, ou seja, desempenho e conquistas. É assim que a coisa funciona, não é individualmente, tá? E é assim que a coisa tem funcionado. Tá? A gente trabalha muito em fazer assim que alguns atletas adotem outros. São estratégias que a gente usa no trabalho em grupo. E que muitas vezes, não é nem a minha interferência, porque eu estimulo esse tipo de coisa. Agora, tem horas que aí a gente assume o comando. Nem sempre eu faço intervenção com o grupo, pouquíssimas vezes, porque eu prefiro fazer através do treinador. Tá? Agora, tem intervenções que eu faço, mas sempre observando, a análise de cenário que eu faço a massa crítica foi atingida? Não. O que falta? Para atingir. E essa regulagem é feita no grupo, e não individualmente, através de testes, etc. Tá? É assim que eu trabalho. Okay? Boa pergunta? Mais alguém? Oi. Oi, você falou que tem que trabalhar com o grupo de uma forma geral, claro, e obviamente o foco fica muito em cima dos jogadores. Mas como você falou, existe todo um grupo de profissionais ao redor que não necessariamente estão ali focados imediatamente no seu trabalho. Como é que você faz para trazer junto essa galera que muitas vezes se sente até desprestigiada por não estar no foco, por não estar tão ali no holofote, né, da mídia, enfim, da torcida? Como é que você traz junto esse pessoal que é tão importante quanto os jogadores? Com certeza, com certeza. Eu tenho uma foto de num auditório no Benfica, onde estava até o motorista, o motoca do ônibus que levava a gente. Todo mundo, seguranças, nutricionista, o chefe, o cozinheiro que acompanhava a gente nas viagens, o presidente, todo mundo. Aqui no Brasil já fiz isso, com os seguranças, todo mundo. Teve um clube aqui no Brasil que antes do jogo eu fazia corrente com os gandulas. Eu treinava os gandulas. Não só em termos de como repor a bola, etc, tal. Não vou dizer o time, mas até nessa parte. Então, existe esse cuidado, sim. Existe esse cuidado. E é outra coisa que com o Jorge é muito facilitado, porque o Jorge, ele valoriza todo mundo. Todo mundo. Então, vocês já leram, ele sair com o pessoal que cuida da grama, para jantar e tal, isso daí já foi divulgado, não estou contando nenhuma novidade aqui. Então, isso daí faz com que a pessoa participe mais, se sinta integrado naquela conquista, não é só blá blá blá. Isso é fundamental, fundamental, e a gente faz isso. Outra pergunta? É o seguinte, você falou muito no grupo, mas no Flamengo especificamente ano passado, tanto o Gabigol quanto o Bruno Henrique foram recordistas de cartões vermelhos e amarelos. São dois atacantes que normalmente cartão quem ganha mais é o zagueiro ou o volante. Tem algum trabalho específico com eles em
relação a isso? Situações específicas, é claro que são desenvolvidos trabalhos específicos, né? Isso é detectado e as ações são feitas internamente. Isso daí, sem dúvida, sem dúvida. Não se pode detectar uma situação e simplesmente fazer de conta que não existe, né? Então, foi e bem trabalhado até, e bem trabalhado. Tá? Aqui. Boa tarde, meu nome é Flávia. Nessa linha que você estava falando da coisa da empresa, o grupo clube como uma associação, né? Tem alguma ideia do Flamengo descer esse tipo de mentalidade para a base ou para outros esportes? É uma visão de empresa ou foi uma coisa mais específica do futebol? Veja, eu posso responder pelo ambiente que eu estou hoje, que é o ambiente do futebol. Então, está sendo implantado lá. No Benfica, havia um evento anual que era feito antes do início da temporada e que envolvia toda a estrutura do Benfica e nós participávamos, levando essa mentalidade. Isso era feito lá. Tá? Pode ser que mais adiante no Flamengo isso também seja feito, mas por enquanto não. Tá? Ali. Oi, é uma pergunta de leigo, tá? Eu não tenho experiência no esporte, mas estou tentando adaptar isso numa outra situação, né? Você está falando de massa crítica e eu suponho que é quando você está tentando fazer um trabalho com um grupo de pessoas, seja por algum tipo de convencimento, você falou que é o ponto de onde foi criada uma massa crítica, ou seja, a partir dali as pessoas seguem. Quais são as dicas que a gente tem de que já se formou um monte de gente, como ele falou, de várias origens, gente diferente, até de diversas nacionalidades? Quais são as dicas que te mostram que já existe isso, uma massa crítica, e que a partir daí pode-se fazer um trabalho já com uma noção de grupo, acho? Primeiro você ter consciência de que você está trabalhando em cima dessa ideia e aonde você quer chegar. E aí observar os sinais. Que é outra coisa, daria uma palestra de algumas horas sobre os sinais que você tem que aprender a observar para poder fazer leitura do cenário, para saber como intervir naquele cenário na direção que você quer. Oi? Olha, como é que eu vou falar de dar dicas sem falar sobre os sinais? Como é que eu vou falar sobre sinais? Sinais em cima do quê? Para quê? Para criar tendências. Para quê? Aí a gente vai longe. Mas a ideia é você saber onde você quer chegar, ter a capacidade de observar o cenário que não é engessado, ele é momentâneo, se está caminhando na direção que você está querendo ou não, para ver na necessidade de intervenções. Esse é o máximo que eu posso falar, assim, resumidamente. Tá? Oi, ali. Meu nome é Brian. Situações extra-campo. Continuam a seguir. Isso é tratado também dentro do ambiente, ou só visto sobre a equipe? Se houver interferência dentro do trabalho, isso é trabalhado. Se não houver interferência dentro do trabalho, isso não é trabalhado. Tá? Porque o foco é desempenho, a pessoa está em condições de cada vez estar no processo de ser um atleta melhor, esse é o foco. Se alguma coisa começa a interferir nisso, é claro que não se pode fazer de conta que não está sendo prejudicial. Há uma interferência. É uma extensão do trabalho do coaching. Não, peraí. Na minha resposta, eu estava falando do grupo, vamos falar assim, do sistema, né? Que não é só o coach. Aí tem a direção,
tem o treinador, o sistema todo intervém. Não é só porque existe hoje várias maneiras de você saber o que está acontecendo em volta do atleta. Eles mesmos facilitam, botando nas redes sociais e tal, e tal. Então, tem todo um sistema também de observação. E que não é... Às vezes nem chega no coach. Aliás, esse grupo do Flamengo é fantástico. De jogadores. É fantástico. Coisas que eu vi nesse grupo que só tinha visto em 94. Em 94, João, tinham coisas que não chegavam na gente, porque os jogadores resolviam entre eles. Quando alguma coisa estava saindo do trilho, vem cá. Tal. Esse grupo do Flamengo é fantástico em relação a isso. Os mais experientes, os que já tinham sido campeões e tal, chamavam, escuta, vem cá. Entendeu? Fantástico. Agora, todo mundo sendo campeão, vai ser mais forte ainda isso. Entendeu? Mais alguém? Ali. Meu nome é Leandro. Ficou claro que você desenvolve um trabalho extremamente personalizado, uma coisa única para cada experiência, para cada clube. Mas existem colegas seus hoje que desempenham papéis em outros clubes semelhantes ao seu, metodologia semelhante à sua, talvez no Brasil ou no exterior? Não sei. Eu não sei, porque assim, ó, pelo pouco que eu mostrei aqui, você viu as bases do meu trabalho. Então, campo mórfico. O que é campo mórfico? Entendeu? Massa física quântica. Eu não sei se estão usando isso. Gerações, ambientes multigeracionais, eu não sei se estão usando isso, pode ser que sim. Entendeu? Técnicas de coach, com certeza. Então, eu não sei, eu não posso chegar para você e dizer, ó, tem uma pessoa que está fazendo exatamente... Não sei. Tem alguma pessoa com quem você se admira, observa o trabalho, pega como referência? Nessa área, não. Nessa área, eu faço muito o equilíbrio entre aquilo que eu falei para vocês. O meu desempenho e continuar aprendendo. Conhecimento explícito e conhecimento tácito. Porque o explícito é importante para você não ficar inventando a roda. Senão você fica tentando inventar a roda e já tem uma coisa que você pode acelerar o processo. Então, a matriz SWOT, por exemplo, que é usada nas empresas. Isso para análise de cenário é fantástico. E a gente usa para fazer um estudo de cenário e se preparar. Então não precisa inventar roda, já existe algo. Então isso eu faço o tempo todo. Então o meu trabalho é mais voltado para isso que eu vim compartilhar com vocês aqui agora. Tá? Obrigado. Boa tarde, é o seguinte, como manter o profissional da base, o atleta da base, motivado para a sua profissional, já que ele, cada vez mais que o Flamengo se qualifica com atletas consagrados e tudo mais, a perspectiva dele diminuiu muito de jogar. Então, como manter isso dentro do grupo e deixar o cara ainda motivado a conseguir algum espaço? É impressionante como todos os que estavam no grupo, e nem sempre foram aproveitados, a paixão com que eles treinavam. Porque eles tinham consciência da oportunidade que eles estavam tendo de conviver num ambiente de alto nível, num ambiente de crescimento, onde eles estavam se beneficiando e estarem melhores também. Então, o pessoal muitas vezes fica com aquela coisa de titular em reserva insatisfeito e tal, o que está da base nem reserva e tal. Não. O ambiente de aprendizado. Um ambiente onde todos estavam tendo a oportunidade de ter um acesso a uma metodologia que eu nunca vi aqui no Brasil sendo aplicada.
Então, se você conversasse com qualquer um deles, a alegria deles é que eles iam para o treino e no dia a dia, e sabiam que isso ia ser importante para o resto da carreira deles. Não tem a ver com as conquistas também de resultado, foi muito bom, assim, talvez. Mas o resultado é consequência da metodologia. Entendeu? Então, o ambiente de convivência, porque é outra coisa importante também, que faz parte da metodologia do Jorge. A gente valoriza a convivência e não a conveniência de uns sobre os outros. Isso é importante. Tá? Isso é importante. Aquilo que eu falei, todos são importantes, mas no dia seguinte de um jogo importante, o treinador não aparece e manda o auxiliar para dar o treinamento. Isso não existe isso na metodologia do Jorge. Então, todos estavam sendo trabalhados, as duras e os incentivos dados igualmente, fazendo a coisa boa para corrigir e tal. Então, a empolgação, a oportunidade que havia, isso a gente até conversava assim, e eles falavam mesmo isso. Né? A oportunidade que eles estavam tendo de ter essa chance de crescimento. Tá? Você acredita no sucesso do seu trabalho, essa foto que a gente vê dos 3 capitães? Eu acho que isso, dos 3 capitães, né? É bem o resultado desse trabalho da sinergia que você falou do grupo, né? Porque esse é o momento de ego, o cara quer registrar o momento sozinho, quer levantar a taça. Você acha que essa sinergia do que a gente sempre diz que quando o time da liga, que acontece isso, né? O futebol sempre diz muito isso. Mas esse trabalho que você faz, e toda essa estrutura por trás, resulta dessa... na foto dos títulos, dos 3 estarem sempre juntos, os 3 capitães, do reconhecimento do trabalho, do capitão que era lá atrás, do outro, os 3 capitães ao mesmo tempo levantando a taça. Isso é o retrato do seu trabalho que você fez ali? Não, isso é o retrato da metodologia desenvolvida do pensar como equipe. É metodologia. Né? Eu ajudo a ser implantado isso, mas a metodologia é que é o resultado. Né? Então, são determinadas coisas que no dia a dia você vai construindo. Eu falei aqui para vocês uma coisa, que o campeão não é campeão na final, é no dia a dia. Na segunda-feira que vem, quando o time titular se apresentar, nós já vamos começar a preparar para as finais. Porque a mentalidade ela tem que existir desde o início. Desde o início. E a coisa dos 3 capitães levantando a taça, eu vi quando eles combinaram. Eles que combinaram entre eles. Não tem interferência de ninguém, então eles combinaram entre eles. É um grupo fantástico esse do Flamengo. Sabe? Em termos de propósito, em termos de amizade. Cada um com as suas características, com as suas... Mas como eles são fechados. Começam a fechar, a ponto de não deixar que ninguém estrague aquilo. Deles fazerem coisas que às vezes depois é que a gente fica sabendo, que eles tomaram determinadas iniciativas para corrigir e tal. Tá? Uma pergunta de uma medalhista olímpica. Vai lá, Mônica. Oi, eu sou a Mônica, eu joguei na Olimpíada de Atlanta de 96, representei o Brasil pelo vôlei de praia e antes da minha ida, né, o Evandro me fez uma palestra que eu nunca esqueci. E o foco, né, daquela apresentação foi o Ayrton Senna, enfim, que era ídolo e a gente falava dela, né, todo dia, porque aquilo ficou muito marcado e eu lembro de muitas coisas e falo isso para todo mundo. Enfim. Então, voltando lá atrás, que você passou pelo vôlei, né? E eu observando, né? Sou flamenguista e acompanhando os jogos do Flamengo, eu vi nitidamente a mudança de mentalidade para mim, né? No time do Flamengo, especificamente, e que me falei assim, gente, um treinador de futebol que veio, né, de Portugal, está fazendo parecido com o voleibol. Como você, no sentido, todo mundo tem que preparar todos para entrar a qualquer hora. A festa, teve a festa. Ok, de tarde está todo mundo treinando. Dia de jogo, por que não fazer um alongamento? Por que não treinar de manhã?
Isso eu nunca tinha visto no futebol ou tomado conhecimento, né? Meu marido participou de alguns, né, clubes de futebol também. Então, assim, primeiro dar os parabéns, né? Que bom que você está fazendo parte, que bom que eu estou vendo o Flamengo nesse nível. E a pergunta é, é isso? Você vê uma semelhança, né, do voleibol, que sempre foi muito, né, em 81, quando começou o profissionalismo do voleibol, você vê isso na mentalidade ou na maneira de trabalhar do Jorge Jesus, que eu acho que é um modelo vencedor, um modelo muito profissional, que não é conveniente a nenhum atleta, nunca foi, né? E eu enxergava isso e admirei, enfim, tem uma amiga aqui que pode, isso eu falava, gente, eu vejo que é diferente, vai dar certo, mudou a mentalidade, é isso, a minha pergunta, né, deu certo, exatamente. Mas você vê uma semelhança daquela mentalidade do voleibol que você participou com a maneira do Jorge Jesus de trabalhar? Os Jorges, né? Os Jorges são fogo. O Jorjão, quando me levou para a seleção feminina, né, em 87, 88. Foi 87, 88 ele ficou na feminina. 87. Ele me viu na Super Gasbras, aí conversamos, fomos jantar lá na casa dele e aí me levou para a seleção. E eu via a maneira de se trabalhar no vôlei, né? Eu via a maneira de se trabalhar no vôlei. Aí a Maria Helena Cardoso me chamou para a seleção feminina de basquete. Eu ficava no vôlei e no basquete, as duas seleções femininas e tal. E tem muito a ver, sim, você foi muito feliz em falar. Na Europa, vários clubes já fazem isso, em dia de jogo, tem um treino. É claro que não é um treino físico, e é um treino muito importante, mas muito importante, né? E que, mas no Brasil o jogador gosta de acordar tarde, não toma café, vai direto para o almoço e tal, isso não vai dar certo. Só para resumir, o Jorge, ele lê muitos livros de outros esportes. Né? De futebol ele não lê, mas de outros esportes ele lê. E ele contextualiza coisas para o futebol. Isso daí é um negócio fantástico que ele faz parte da metodologia dele. E com certeza, o vôlei está aí também, em cima das ideias dele. E o mais importante são os resultados. Vocês devem ter lido essa semana um jogador que veio se apresentando agora no Flamengo, ele veio dizendo que ele joga com vários portugueses e que os portugueses tinham falado para ele que ele ia ter um treinador que ia deixar ele na melhor forma possível e tal. Hoje acontece isso, porque devido às redes sociais, WhatsApp e tal, o jogador, quando chega para trabalhar em algum lugar, ele já tem todas as informações. E aqui no Brasil, quando nós chegamos, porque a gente teve que enfrentar a implantação de uma cultura, que era a cultura que ele estava trazendo, da metodologia dele, que é diferente de quando um jogador vai daqui para lá, são coisas diferentes. Não, ele estava trazendo tudo para uma realidade daqui. E eu lembro que quando acabou o primeiro treino, eu estava saindo junto com 2 jogadores lá do campo em direção ao vestiário. Aí eu falei para um deles, olha, vocês vão cansar de fazer gol, porque os atacantes dos times do Jorge fazem muito gol. Aí ele olhou para mim e disse assim, não, eu já falei com fulano, ex-jogadores dele. Então, isso facilita, acelerou o processo, porque você já tem uma abertura baseada em quê? Em constatações e resultados. Não é de título, mas dos próprios jogadores, entre eles, se comunicando e falando, preparando o terreno. Agora, isso só quando realmente funciona, quando, né? Ok? Tem aqui. Às vezes, quando a gente analisa só o resultado, como da sua carreira, diversos títulos de seleção, Flamengo, a gente fica impressionado.
Mas com certeza você tem uma preparação para tudo isso, muitos estudos que as pessoas não acabam nem percebendo. E visto isso, veio uma pergunta na minha cabeça. Quantas horas por dia você se dedica para aprender novas coisas? Como é que funciona a sua rotina para que você consiga sempre estar aprendendo coisas novas e implantando em grupos totalmente diferentes? Então deixa eu te contar como é que começou tudo. Começou tudo o seguinte, eu estudava na PUC, aqui no Rio, e tinha 20% de bolsa na PUC, e queria 100%. E aí, eu estava saindo de um treino da PUC, abri o carro no estacionamento para entrar, um colega meu bateu no ombro, Evandro, vamos lá numa palestra? Palestra de quê? Não, uma palestra que vai ter aí e tal. Mas de quê, cara? Não, uma palestra que vai ter aí, o auditório já está lotado e tal, vamos, fui para não perder o amigo. Cheguei lá, sentei perto da porta, para a primeira oportunidade de me mandar, né? Isso em 1978. 1978. Aí, era uma palestra sobre TQC, qualidade total. Algo desenvolvido pelos americanos no pós-guerra japonês para recuperar as indústrias japonesas e recuperou de tal maneira que as indústrias japonesas começaram a produzir produtos mais baratos e melhores do que as europeias e americanas. E aí todo mundo quis saber o que estava por trás. E era o TQC. Ouvindo aquela palestra, eu tive uma ideia. A ideia, sabe qual foi? Que mudou minha vida? E se eu usar isso em mim como atleta? Esses princípios. Melhoria constante. Comecei a botar em prática. Daí, há 2 semanas, eu já estava notando resultados diferentes. Saí de uma prova na PUC, o que sempre envolvido. Fui direto para a praia. E a praia ali na Garcia Dávila. E lá na praia, aconteceu o seguinte, tinha uma menina que sempre que eu chegava na praia, ou ela estava acompanhada, ou eu estava acompanhado. A gente se olhava e tal, mas nunca calhou dos dois estarem. E nesse dia ela estava sozinha. Choveu na minha horta, né? Aí sabe aquele papo? Posso deixar a chave aqui contigo enquanto eu vou dar um mergulho e tal? Aí eu voltei e começamos a conversar, uma sexta-feira. Aí ela começou a falar de um curso sobre mente. Engenheiro. Curso sobre mente. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que eu estou me metendo e tal? Mas ela falava com uma empolgação. E como eu queria conhecer a menina, eu disse, que mesmo, que legal, esse curso deve ser bom e tal. Quando ela via a minha empolgação pelo curso, ela chegou e disse assim, olha, você não quer assistir o primeiro dia do curso? É aberto. Segunda-feira começa. Se você quiser, você passar em casa, me pega, a gente vai assistir o curso, e lá vai para um barzinho, bate um papo. Eu digo, opa, esse curso deve ser ótimo, vamos embora, vamos lá. E fui no curso. Cheguei no curso, era no Colégio Brasileiro de Almeida, na Lagoa, nem existe mais isso. Eu pensei assim, ou esse cara que está aí na frente falando dessas coisas é um tremendo cara de pau, ou se metade dessas coisas funcionarem, eu vou fazer esse curso. E fiz o curso. Juntando as coisas do curso com o TQC, em 2 meses eu estava com 100% de bolsa. Aí conversei com um amigo meu que era triatleta, Carlos Alberto Gagranoni, o Beto, e comecei a falar com ele coisas que eu estava usando em mim como atleta. Ele começou a bater recordes. Outros triatletas começaram a me procurar. E aí eu não parei mais, foi assim que tudo começou. E hoje, aquilo que eu falei para vocês, tem uma parte que eu estou dedicado a planejamento, ao dia a dia e tal, e tem uma outra parte de crescimento. Quanto? 20% do meu tempo, talvez, 10%. Por isso que eu falei que eu não nego quando me convidam para uma palestra, que é a chance que eu tenho de refletir sobre coisas, de ajustar, de pesquisar, como hoje de manhã. No curso Dom, a gente ensina a lidar com sonhos criativos. E essa noite eu tive um sonho, digo, acordei às 7 da manhã e pesquisei e tal, e já coloquei aqui na palestra de hoje. Então, já é um outro patamar do que eu tinha ontem, entendeu? Então, eu estou sempre aproveitando as oportunidades de crescimento, mas dedico sim um tempo de pesquisas, de análise, de desafios que ano passado não foram atingidos, que eu quero que esse ano a gente atinja. Então, vamos botar aí 10, 15, 20% do meu tempo. Eu sempre... Tá? Aí eu boto nos vídeos. Entendeu? Tem várias coisas que a gente faz. E sempre botando lá no Dom. Tá? Muito obrigado. Mais alguém? Beleza, um abraço.
Mais alguém? Não? Ali. A gente está falando aqui de vitórias, conquistas, e as derrotas enfim, como lidar com isso, com atletas, dirigentes, já que você constrói um sistema, no seu caso psicológico, a parte física, a parte, enfim, como lidar com isso e voltando, os atletas estão voltando agora, a cereja do bolo, né? Final do Mundial, não conquistou. Isso abala muito a equipe, abala a parte toda construída. Não, a parte construída não abala nada, porque não se apaga um Campeonato Brasileiro com 16 recordes, não se apaga uma Libertadores do jeito que foi aquela final, não se apaga absolutamente nada. Agora, cria-se um novo desafio. E quando você desafia um campeão, cuidado. Então, esse desafio foi criado sim, com certeza. Esse desafio foi criado. Eu não sei se eu posso chamar de um pacto. Não sei se eu posso chamar de um pacto. Mas que o desafio foi criado de voltar lá, foi. Né? Mas isso é normal. Isso é normal. Agora, veja, em 40 anos de estrada, os títulos que estavam ali é muito pouco. Em outras palavras, eu perdi muito mais do que ganhei. Aliás, os grandes campeões perdem muito mais do que ganham. Isso é que é importante. Agora, aprendem quando perdem. E por isso que ganham mais do que os outros. Então, isso é que é importante e que eu procuro compartilhar. São as lições que aquela situação trouxe. Porque senão você vai passar de novo por ela. Vou contar uma historinha. Gosto de contar historinha. Um americano foi cantar no Scala de Milão. Foi cantar no Scala de Milão. Um americano, no Maracanã da Ópera. Caramba! No dia da apresentação, ele emocionado, abriu assim a cortina, viu, estava lotado. Meu Deus do céu, que coisa linda. Aí abriu a cortina, ele soltou o vozeirão. Acabou a primeira área. Uma gritaria no palco, na plateia. Bis, bis, bis. Ele disse, puxa, mas só pedem bis no final, estão pedindo no final da primeira área. Ele se empolgou, começou de novo. Acabou a primeira área, a gritaria foi maior ainda. Bis, 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 bis. E ele começou de novo e cantou. No final da terceira apresentação da primeira área, já exausto, perguntou: até quando vocês querem que eu cante essa área? Aí gritaram do lado da plateia: até cantar certo! Até cantar certo, a vida pede bis. Se você não aprende, você vai passar pela mesma situação logo, logo. Você conhece gente que passa por uma dificuldade? Por exemplo, um relacionamento. Aí muda de relacionamento. Daqui a pouco está passando pela mesma dificuldade no outro relacionamento. Passa por uma dificuldade profissional, muda de empresa. Está passando por uma mesma dificuldade. A vida está pedindo bis. Então é importante, quando a gente perde, que a gente faça uma reavaliação e cresça. Aprenda e cresça. E avalie coisas, tenha a humildade do aprendiz. Por isso que eu comecei com a humildade do aprendiz. Tá? Então, não apaga o que foi feito. Mas se a gente não aprender, aí é derrota total. Então tem coisas para serem reavaliadas. Tá? Mais alguma pergunta? Não? João? Obrigado. Só uma coisa, pode reservar minha vaga para onde é a cidade de Minas? Sul de Minas? Não. Fica a poucos quilômetros de Belo Horizonte, 100 quilômetros. Eu acho que nem 100 quilômetros de Belo Horizonte. Bom, perto daquele museu em Inhotim. Fica perto também. Estarei lá. Vou te mandar o e-mail para você não esquecer. Gente, eu achei maravilhoso o papo aqui com o Evandro. Espero que vocês tenham gostado também. Quero agradecer a presença de todos. Né? E dizer o seguinte, você não respondeu o negócio lá da Copa de 98. Por que botaram o Ronaldo em campo? Rapaz, eu vi quando o Roberto Carlos era chute na bandeira de corda, quando estava 0-0 ainda, eu falei, esse time tá... Quando ele esbarrou no goleiro, caiu, o time todo correu, eu falei, não podia ter ela aí. Ah, não deixa que eu chegar dessa daí. Não, mas deixa eu falar. O que menos estava afetado era ele.
Porque todos os outros presenciaram o que aconteceu. São fortes. Mas isso, o ano de 1998, para mim nunca vai acabar, porque essa pergunta sempre existe. Mas aí, numa próxima ocasião, a gente conta tudo. Bom, outros encontros como esse, a gente vai estar realizando aqui. Né? Se vocês tiverem sugestões também, por favor, meu site é jharias.com. Eu tenho cartões aqui, eu posso deixar aqui e distribuir para vocês também. Vou mandar, quem não tiver ainda cadastrado, se cadastre no site, que eu vou mandar uma pesquisa sobre o resultado da palestra e tal para vocês. Tá? Para vocês darem um feedback e dizer onde a gente pode melhorar. Sempre pode melhorar. Tá bom? Agradeço a todos a presença. Muito obrigado.